Bem-vindos ao Relator Sombrio. O que você vai ouvir agora é uma história que o Estado tentou enterrar durante 40 anos, mas que nunca morreu. A trajetória de Florisvaldo de Oliveira, o Cabo Bruno, é o retrato perfeito de um país que cria seus próprios monstros e depois finge se espantar quando eles retornam. Um homem que foi policial, justiceiro, matador de aluguel, fugitivo, prisioneiro exemplar, pastor evangélico e, finalmente, alvo de uma execução calculada. Na noite de 26 de setembro de 2012, em Pindamonhangaba, ele desceu de seu Astra com a família ao lado. Tudo parecia comum até dois homens surgirem a pé e dispararem sem hesitação. Foram 18 a 20 tiros, todos no rosto, no peito e no pescoço. Nenhum parente foi ferido, nada foi roubado. Cápsulas de munição, 40, de uso policial, ficaram espalhadas pelo asfalto. Cabo Bruno viveu como agente do Estado, agiu como inimigo do Estado e morreu como vítima do mesmo tipo de justiça paralela que ajudou a popularizar. Não houve aviso, não houve discussão, não houve misericórdia. Ele foi libertado após 27 anos de prisão e 34 dias depois executado. Esta não é apenas a história da vida dele, é o pós-morte de um sistema inteiro. Antes de morrer como pastor, Cabo Bruno viveu como o que realmente definiu seu nome, um operador de morte. E essa máquina que o formou não nasceu da mente de um homem, mas de um ambiente que permitiu que ele existisse. A Zona Sul de São Paulo dos anos 80 foi o laboratório perfeito para a ascensão de justiceiros. Regiões sem polícia, bairros controlados pelo medo, comerciantes desesperados por segurança e um Estado que fingia não ver. Nesse cenário, Florisvaldo encontrou seu espaço. Ele não começou como líder de nada. Era só mais um cabo da PM, circulando entre ocorrências e ordens burocráticas. Mas, aos poucos, percebeu algo que mudaria seu destino. A população não queria processo, não queria boletim de ocorrência, não queria esperar. Queria resposta instantânea, queria o bandido morto. E ele entendeu que poderia entregar exatamente isso. A transição de policial para justiceiro não foi um salto, foi uma descida. Ele deixou de ser apenas um agente da lei e passou a atuar também fora dela, usando a própria farda como escudo moral. Nos bairros da periferia, onde o medo ditava a rotina, o nome Cabo Bruno começou a circular como solução. Primeiro como boato, depois como presença real. E por fim como sentença. O símbolo dessa transformação foi o Opala. O carro surgia à noite, devagar, com os faróis varrendo vielas. Para alguns, significava proteção. Para outros, significava o aviso final. O Opala não era apenas o veículo do esquadrão, era o ritual. Quando aparecia, alguém desaparecia. Os números atribuídos a Bruno nunca puderam ser completamente confirmados, mas sua condenação judicial aponta para mais de 50 assassinatos. Não eram mortes acidentais nem fruto de confronto. Eram execuções, escolhidas, decididas e cumpridas. E o critério podia ser tão simples quanto uma tatuagem. Para ele, tatuagem era marca de criminoso. Bastava isso. Estava decretado. Com o tempo, a atuação dele deixou de ser apenas uma resposta à criminalidade local e se tornou negócio. Justiceiro virou profissão. Ele começou a matar por empreitada, com valores variando conforme a vítima. O sistema era claro. Quem pagava tinha alguém eliminado. Quem não pagava continuava vulnerável. Comerciantes entravam com dinheiro. Informantes entravam com nomes. Policiais entravam com silêncio. Bruno se tornou mais do que um executor. Era gestor da morte alheia. Gerenciava medo, alimentava paranoia e ocupava o vazio que o Estado deixava. E como todo poder que nasce da violência, aquilo cresceu rápido demais. Outros justiceiros surgiram em outras regiões, cada um com sua área. Chico Pé de Pato, Rivinha, Esquerdinha. Não eram exceções. Eram prova de que o fenômeno era estrutural. A partir do momento em que começou a atuar dessa forma, Bruno se colocou em posição de risco permanente. O número de inimigos cresceu na mesma proporção dos serviços que ele oferecia. Matava ladrões,
matava desafetos, matava por contrato, matava para proteger outros policiais. Cada execução deixava uma porta aberta para vingança futura. Cada cadáver era um testemunho silencioso contra ele, mas o que o tornou realmente perigoso não foram os crimes, e sim o que ele sabia. O justiceiro não operava sozinho. Ele era a engrenagem de algo maior, e por isso sua queda seria inevitável. Quando começou a ser investigado, o Estado percebeu que se o derrubasse, derrubaria junto o sistema que o sustentava. Mas não havia alternativa. A quantidade de mortes somava manchetes demais. Cabo Bruno foi preso, fugiu, foi recapturado, fugiu de novo e continuou sendo útil para setores internos. A convivência dele com policiais corruptos, sua participação em operações paralelas e sua ligação com o caso Pirulito mostraram que o justiceiro não era um fenômeno isolado. Era uma ferramenta. Uma ferramenta barata, violenta e descartável. Quando finalmente foi condenado a 117 anos de prisão, muitos acreditaram que seu ciclo tinha terminado. Mas o que muitos não sabiam é que, para pessoas que tinham contas antigas com ele, o tempo não cura nada, apenas espera. E quando ele saiu da prisão em 2012, ainda que convertido em pastor, casado, reorganizado, ninguém esqueceu quem ele tinha sido. Ninguém. A queda de Cabo Bruno não começou com sua prisão. Começou bem antes, quando ele deixou de ser apenas um justiceiro e passou a se tornar uma peça de interesse para dentro da própria polícia militar. A história que todos conhecem, a do matador da Zona Sul, é só a superfície. O que estava por baixo era muito mais perigoso. Bruno sabia demais, viu demais e participou de operações que jamais poderiam aparecer em relatórios oficiais. Sua vida dentro do sistema prisional é marcada por algo que poucos criminosos conseguem. Ele fugiu 3 vezes. E nenhuma dessas fugas foi obra de um gênio criminoso. Pelo contrário, todas só aconteceram porque havia gente lá dentro que queria que ele saísse. Gente com farda, patente e poder. Bruno não era solto para respirar ar livre. Era solto para trabalhar. A fuga mais reveladora aconteceu em dezembro de 1987. Na época, ele estava preso no Presídio Militar Romão Gomes, uma unidade que, teoricamente, deveria ser um dos lugares mais seguros e controlados do sistema carcerário paulista. Mas, de repente, Cabo Bruno escapa. E não escapa para fugir da polícia ou recomeçar a vida. Escapa com destino certo, missão marcada e alvo definido. O objetivo era eliminar um jovem de apelido simples, mas de peso enorme para a corporação: Pirulito. Ele era filho de um líder comunitário do Jardim Ângela e, mais importante, a única testemunha viva de uma chacina policial. Uma testemunha que estava prestes a depor e que poderia destruir carreiras inteiras dentro da PM. Um garoto que, sozinho, representava um risco maior que qualquer criminoso armado. Bruno saiu no dia 9 de dezembro. No dia 10, tentou matar Pirulito. A operação só não foi bem sucedida porque o jovem resistiu. E o detalhe mais perturbador não é o ataque em si, mas o que aconteceu depois. A fuga de Bruno só foi divulgada oficialmente 15 dias mais tarde. 15 dias. Tempo suficiente para qualquer irregularidade desaparecer. Tempo suficiente para qualquer rastro ser apagado. A suspeita que pairou sobre o episódio foi clara. A fuga foi facilitada e os jornais da época apontaram o nome de um responsável direto, o então capitão Nacarrarada, diretor do presídio. Ele chegou a ser investigado por suposta facilitação da fuga, mas o caso foi rapidamente arquivado. Não houve punição. Não houve explicação. O silêncio venceu. Esse episódio mostra que Bruno não era apenas um justiceiro à margem. Era também um instrumento. Quando a corporação precisava de alguém para fazer o que ela não podia fazer oficialmente, Bruno era liberado. O Estado o condenava de dia e o utilizava à noite. Ele carregava, literalmente, os segredos mais incômodos de setores da própria instituição que o prendeu. A partir daí, sua relação com a polícia se torna um labirinto. Ele passa a ser, ao mesmo tempo, um problema e uma solução.
Servia para proteger policiais envolvidos em esquemas, para eliminar testemunhas, para reforçar pactos internos e para manter a cultura do medo funcionando. E todo esse conhecimento acumulado fazia dele uma ameaça permanente. A polícia queria distância, mas também temia o que ele poderia revelar se resolvesse falar. Quando finalmente foi recapturado em 1991, encerrando sua última fuga, o peso do que sabia ainda o acompanhava. E é nesse momento que sua vida dá uma guinada inesperada. Encerrado dentro do sistema, sem poder fugir novamente, Bruno passa por uma transformação que chamou a atenção até dos mais céticos. Ele se converte, se torna pastor, assume a capela ecumênica da penitenciária de Tremembé. Prega, aconselha, lidera cultos e durante anos mantém comportamento exemplar. Do lado de fora, essa mudança soa como redenção. Dentro da prisão, porém, muitos sabiam que a história era mais complexa. O passado dele não desapareceu, muito menos foi perdoado. E seus vínculos com policiais continuavam sendo assunto proibido nos corredores. O homem que agora carregava uma Bíblia havia passado décadas carregando armas, ordens e segredos que não podiam ser revelados sem derrubar estruturas inteiras. Sua nova vida inclui casamento com a pastora Daisy, centenas de cartas trocadas, pinturas a óleo expostas em São Paulo e elogios constantes da direção do presídio. Para a lei, ele era um caso de sucesso. Para a administração penitenciária, era alguém que não criava problema. Para o sistema formal de justiça, ele cumpriu 27 anos de prisão com disciplina exemplar. E, portanto, tinha direito ao indulto pleno concedido em 2012. Mas a pergunta que ninguém queria fazer era a mais óbvia. E para o sistema informal, aquele que o usou, que o protegeu e que também temia o que ele sabia, a conta tinha sido paga? Quando saiu da prisão, ele saiu limpo apenas para a lei. Para o mundo que ficou lá fora esperando, ele ainda era uma peça sobrando no tabuleiro. E peças soltas, no submundo, não duram muito tempo. Quando o Cabo Bruno deixou a prisão em 23 de agosto de 2012, ele acreditava que estava começando uma vida nova. O Estado o via como um caso bem-sucedido de ressocialização. Pastor evangélico, marido, pintor, líder de capela, preso exemplar por quase 3 décadas. Para a justiça formal, ele não devia mais nada. Para os bastidores do sistema prisional, era alguém disciplinado, que cumpria regras, que ajudava a manter a rotina funcionando. Mas para o mundo de onde ele veio, para o subsolo de vinganças, segredos, execuções e memórias nunca apagadas, Bruno ainda carregava uma história que não tinha terminado. O indulto que recebeu não foi um favor. Foi um ato jurídico previsto em decreto presidencial. Ele cumpriu 27 anos em regime fechado, tinha bom comportamento e atendia todos os requisitos. O promotor deu parecer favorável. A juíza autorizou. O sistema disse: "Você está livre." Mas liberdade é uma palavra traiçoeira, quando alguém viveu décadas cercado de inimigos. E Bruno sabia disso. A própria esposa relatou que ele carregava receios, mesmo que tentasse acreditar que o passado havia sido perdoado. O problema é que, na vida real, ninguém esquece 50 assassinatos. Ninguém esquece execuções sumárias. Ninguém esquece o terror causado pela ronda do Opala. Não existe esquecimento para crimes desse tipo. Só espera. E o homem que matou dezenas de pessoas, que provocou dor por toda uma década, que mexeu com criminosos, comerciantes, policiais e famílias inteiras, simplesmente voltou para a rua, achando que poderia recomeçar do zero. Achou que a Bíblia e o tempo bastariam para apagar tudo aquilo. Ele estava errado. A liberdade dele durou 34 dias, 1 mês e 4 dias. Esse foi o prazo entre a soltura e o retorno da violência. Não houve ameaças prévias, telefonemas misteriosos, avisos deixados na porta. Não houve sinais, apenas silêncio. E na lógica da vingança, silêncio é sempre prenúncio de coisa ruim. Na noite de 26 de setembro, ele estacionou o Astra na porta de casa, em Pindamonhangaba.
Estava com a esposa, filhos e outros familiares. A rua estava tranquila, nenhum movimento suspeito, mas alguém sabia que ele estaria ali. Alguém monitorava. Alguém esperou o momento exato. Quando Bruno desceu do carro, 2 homens surgiram a pé. Não correram, não gritaram, não anunciaram nada. Eles simplesmente começaram a atirar. Os disparos foram concentrados: rosto, peito, pescoço. Execução profissional. Entre 18 e 20 tiros. Nenhum familiar atingido, nenhum objeto roubado, nada revirado, nada levado. Quando um crime é limpo assim, a única coisa que fica é o motivo. E o motivo nunca é roubo. É sentença, é acerto, é fim de linha. As cápsulas encontradas incluíam munição .40 Smith & Wesson, típica da polícia militar. Sozinhas, elas não provam nada. Mas reforçam uma coincidência incômoda. Quem matou Bruno conhecia armas de grosso calibre, sabia usar, sabia onde acertar, sabia que ele não podia sobreviver. A investigação descartou o latrocínio imediatamente. O delegado responsável falou em vingança. Mas vingança de quem? As possibilidades eram muitas, e todas plausíveis. Famílias de vítimas? Sim. Dezenas de pessoas tinham motivos para odiá-lo. Criminosos sobreviventes do passado? Também. Ele destruiu gangues inteiras na Zona Sul. Policiais? Essa é a hipótese mais incômoda. E a que ninguém queria tocar. Porque se Bruno sabia detalhes sobre chacinas, esquemas internos e fugas facilitadas, isso o tornava perigoso. A conversão religiosa pode ter trazido fé, mas também trouxe a possibilidade de confissão. Um pastor arrependido é alguém que pode contar o que viu, pode entregar nomes, pode expor estruturas, e isso, para certos setores, é imperdoável. O delegado do caso descartou queima de arquivo, mas descartou rápido demais. E em crimes desse tipo, descartes imediatos são quase sempre parte do problema. A verdade é que qualquer pessoa que quisesse ver Bruno morto tinha décadas de motivos acumulados. Alguns acreditam que foi vingança pessoal, outros que foi o mundo do crime cobrando dívidas antigas, outros ainda que foi polícia eliminando um arquivo vivo. Mas a única certeza real é que ele nunca deixou de ser alvo. Levou essa condição para dentro da prisão, levou para a conversão religiosa, levou para o casamento, levou para a rua quando saiu, e ela o alcançou na calçada de casa. No dia seguinte à execução, jornais voltaram a exibir sua história. Mostraram o justiceiro, o pastor, o matador, o homem reabilitado, o símbolo da violência dos anos 80. Mas ninguém mostrou o que realmente importava. O ciclo nunca tinha sido quebrado. Ele só estava em pausa. E quando a porta da cadeia se abriu, o ciclo continuou exatamente de onde parou. Cabo Bruno morreu sem saber quem o matou. E, ironicamente, morreu do mesmo jeito que ele matava. Rápido, silencioso, impiedoso e sem solução. Quando Florisvaldo caiu no chão naquela noite em Pindamonhangaba, sua morte parecia resolver uma história que tinha começado 30 anos antes. Mas, na verdade, ela abriu outra. Quem foi que apertou o gatilho? A pergunta ecoa até hoje porque não se trata apenas de identificar 2 homens armados. Trata-se de entender qual passado voltou para cobrá-lo. E no caso de Cabo Bruno, havia muitos passados possíveis. A hipótese mais óbvia sempre foi a vingança das famílias das vítimas. É fácil imaginar alguém que perdeu um filho, irmão ou pai voltando décadas depois para acertar contas. Mas essa explicação, embora simples, não encaixa no modo como o crime foi executado. Para matar alguém com tamanha precisão, sem hesitação, com tiros concentrados em regiões letais e sem atingir ninguém ao redor, não basta ódio. É preciso técnica, frieza e experiência. E isso reduz bastante o campo de suspeitos. Outra possibilidade é o mundo do crime. Durante os anos 80, Bruno deixou um rastro de inimigos em becos, vielas e favelas. Ele destruiu pequenos grupos criminosos, atrapalhou operações locais, executou pessoas que tinham vínculos com quadrilhas.
Um justiceiro que mata por conta própria inevitavelmente interfere em dinâmicas criminosas. E o crime nunca esquece quem interfere demais. Sua esposa chegou a dizer que ele acreditava que o mundo criminoso o tinha perdoado. A emboscada mostrou o contrário. Mas há a terceira hipótese. A mais incômoda. A que ninguém gosta de apontar diretamente. A que envolve a própria polícia. Cabo Bruno cresceu como justiceiro não apenas porque era violento, mas porque parte da corporação se beneficiava disso. Ele fazia o trabalho sujo. Ele calava testemunhas. Ele resolvia problemas de forma rápida e definitiva. O episódio envolvendo Pirulito expõe isso com clareza. Ele não fugiu para correr para longe. Fugiu para cumprir um objetivo. E esse objetivo interessava profundamente a policiais que temiam perder suas carreiras se aquela testemunha falasse. Cabo Bruno sabia nomes, sabia locais, sabia quem facilitou fuga, sabia quem mandou matar, sabia como funcionava o sistema por dentro. Ele não era apenas perigoso por causa do que fez, mas por causa do que sabia. E isso faz diferença. Quando ele se tornou pastor e passou a ajudar outros presos, sua imagem mudou. Um homem convertido, arrependido, com um discurso religioso forte, é também um homem que pode querer confessar. O risco de ele falar demais era real. A polícia sempre negou qualquer envolvimento na sua morte. O delegado descartou queima de arquivo. Mas descartou sem aprofundar, e isso levanta dúvidas, porque mesmo sem provas diretas, o simbolismo das cápsulas .40 no chão não passa despercebido. Munição de uso policial disparada em uma execução impecável contra um ex-PM que carregava 3 décadas de segredos. É coincidência? Pode ser. Mas no mundo real, coincidências desse tipo quase nunca são inocentes. Além disso, o crime não deixou rastros. Ninguém viu nada. Ninguém ouviu nada. Ninguém identificou ninguém. Nenhuma câmera flagrou movimento suspeito. Nenhum telefone ligado ao caso foi encontrado. Nada. E crimes de vingança pessoal raramente são tão limpos. Crimes do mundo do crime raramente são tão silenciosos. Mas crimes envolvendo estruturas que sabem trabalhar no escuro. Esses, sim, costumam desaparecer sem deixar pista. E há outro detalhe. A execução aconteceu apenas 34 dias após ele sair da prisão. Isso indica monitoramento. Alguém sabia onde ele morava, onde estacionava, que horário costumava chegar, quem estava com ele. Alguém que tinha acesso às rotinas dele. Alguém que tinha tempo, informação e liberdade para agir. Isso não combina com um parente revoltado viajando ao interior para matar um homem 30 anos depois. Combina com operação. Mas no fim, nada pôde ser provado. As investigações foram burocráticas, rápidas e inconclusivas. Alguns ex-presos foram ouvidos. Sigilos telefônicos quebrados. Nenhuma linha sólida. Nenhuma pista real. O caso de um dos homens mais temidos de São Paulo terminou como mais um número nas estatísticas de homicídio sem solução. Exatamente como muitos crimes que ele próprio cometeu nos anos 80. E essa ironia final é impossível de ignorar. O justiceiro que matava sem deixar rastro, sem investigação e sem resposta, morreu exatamente da mesma forma. A justiça paralela que ele ajudou a fortalecer, que ele alimentou e que ele legitimou, voltou para cobrá-lo, e cobrou com juros. A morte de Cabo Bruno não teve autoria definida porque, no fundo, não precisava. Para quem vive no mundo da execução extrajudicial, a identidade do atirador é irrelevante. O que importa é a mensagem. E naquele asfalto de Pindamonhangaba, a mensagem era clara. Ninguém sai impune do sistema que ajuda a criar, nem mesmo quem acreditou que tinha sido perdoado. O ciclo não se quebrou, apenas se fechou. A história de Cabo Bruno não termina no chão frio de Pindamonhangaba. Ela termina no ponto onde sempre esteve, na fronteira entre o Estado e o submundo que ele ajudou a alimentar. Um homem que nasceu policial, virou justiceiro, se tornou matador de aluguel, fugiu com a ajuda de quem deveria vigiá-lo, encontrou Deus dentro da prisão e saiu acreditando que podia recomeçar. Mas ninguém recomeça quando deixa para trás 50 mortos,
uma trilha de medo e um arquivo inteiro de segredos que nunca deveriam vir à tona. Sua morte, até hoje sem solução, é o espelho perfeito do país que o criou. Um país onde a justiça oficial prende, julga e liberta, e onde a justiça paralela observa, espera e executa. Bruno foi condenado pela lei, mas foi sentenciado pelo mundo que ele mesmo fortaleceu. Não teve última palavra, não teve chance de defesa, não teve despedida. Apenas uma rajada de tiros, o mesmo método que ele utilizou tantas vezes. No fim, o homem que acreditou ter encontrado redenção descobriu que no Brasil, certos passados não morrem. Eles só aguardam o momento certo para puxar o gatilho.